Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Invito Maria Lúcia, psicóloga, titular em biodança desde 1979, diretora da Escola de Minas Gerais, presidente da LAB em 1989 a 1991, autora de vários livros, dentre eles Biodança Clínica e Atenção à Saúde em Cuidado com a Vida. Por favor, Maria Lúcia, com a palavra. Primeiro ponto é respirar profundamente, depois desse mergulho no tempo. Eu sou das Minas Gerais e seguimos trilhos e trilhas ao longo da nossa história. Então, ouvir a Cecília, Luzi, ouvir a Lídia, me põe diretamente naquele ponto inicial da biodança. Então eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui hoje, nos acompanhando e permitindo esse retorno e esse avançar, porque a cada vez que retomamos a história, nos fortalecemos para novos passos. Também eu quero agradecer a presença da Ruth, do César, em especial, né, meus companheiros de mesa, da Cecília, da Lídia e da Ana Luísa. Ana Luísa, como se diz aqui em Minas, conheci menina e hoje vejo essa esplendorosa mulher. Então tudo isso me faz voltar no tempo e não ficar parada no tempo. Seguir em frente, né, como nos convidou a Lídia nesse momento, para darmos sequência a isso que a gente vem fazendo. Então eu quero falar um pouco a partir de mim mesma, que é só desse lugar que eu posso falar. Eu me formei em psicologia, me titulei em 75. E hoje eu penso na nossa identidade profissional, como também ela é sustentada pela nossa formação anterior. Então, qual a influência da nossa formação anterior para a percepção do princípio biocêntrico, para a aplicação do princípio biocêntrico e da sustentação da nossa própria identidade profissional e pessoal que caminham em paralelo ou em unidade. Então, como já foi citado aí, eu fui segunda presidente da Associação Latino-Americana, logo depois do Carlos Garcia, e na sequência veio o César Wagner. Nesse período, eu quero registrar a felicidade que celebro até hoje de ser nessa reunião da LAB o primeiro momento de reunião de todas as pessoas eminentes naquele período, que já coordenavam escolas e desenvolviam programas de desenvolvimento. E a partir dessa reunião, seguimos fazendo cada vez mais em conjunto as modificações dos... Sempre existiu um programa que foi elaborado pela Cecília, pelo Rolando, sempre existiu uma referência de estrutura. E ela foi ganhando novos formatos à medida que mais pessoas foram colaborando. E essa gestão, tanto a minha quanto a do César, trouxe grande contribuição nesse aspecto também. Antes da Associação Latino-Americana, nós vamos agora resgatar na Abraça, que é a Associação Brasileira de Facilitadores de Biodança. Temos a Ismênia Reis como nossa diretora, nesse momento, presidente da associação, da Abraça.
E nós vamos resgatar também a história das associações no Brasil e na América Latina. No Brasil, começamos com diversas associações menores. Eu fui presidente da Associação Mineira de Biodança, Associação Paulista de Biodança. Vários lugares começamos com essa ideia. Então, nós temos 3 eixos que organizam a história, no meu ponto de vista. As relações de amor, que foram sendo vividas durante todo o desenvolvimento da biodança, as relações administrativas com várias associações e o eixo metodológico, do qual eu me dediquei muito a esse eixo. Então, eu fui ouvindo a história e pensando como cada um de nós foi significativo e importante. E como a Cecília falou, a doação da vida. Eu hoje tenho 70 anos, dos quais dediquei 44 à biodança. E com uma vantagem de ser sem interromper. E isso tudo foi me fazendo criar coisas, pensar, né? Então, como já foi falado, a psicodança foi o nosso primeiro nome e depois a biodança. Gostei muito quando eu ouvi a Cecília dizer dança na vida, porque é essa prática diária de todos os conceitos que o Rolando trouxe para nós e que outros professores foram colaborando intensamente nessa criação, e que o próprio Rolando diz que uma obra é a criação de vários pensadores. E ele, na origem, né, como a Cecília trouxe também, bebeu em várias fontes. E assim seguimos nós. A partir de todo o nosso conhecimento com a biodança, vamos desenvolvendo outras abordagens. Então eu quero pensar nesse fio histórico e no fio mítico também. Ariadne, que traz as diversas faces do amor, né? E a cada face do amor que foi sendo apresentada na biodança, eu segui firme, com determinação dessa escolha profissional e de vida mesmo que eu fiz nos idos de 76, e venho então acompanhando o movimento. E eu quero compartilhar, dentro desses 3 eixos, do amor, da metodologia e da administração. Então, fui presidente da LAB, construímos bastante juntos, e foi muito importante porque precisava de ter uma estrutura que combinasse com as leis. Então, a gente era mais também com a inovação que a biodança nos convidava. Então, existia um presidente e vários vices, porque todos nós estávamos capacitados a substituir o presidente no momento que ele precisasse. Essa é uma função do vice. E era também uma função de trabalhar junto, lado a lado, de mãos dadas. Esse sonho que até hoje ele perdura. Então a história vai nos contando e trazendo esse fio. Por isso novas associações são criadas. E nós estamos aprendendo a trabalhar nessa perspectiva do associativismo. Vou tentar falar menos rápido agora. A emoção vai nos tomando e a palavra acelera. Então, o associativismo é uma aprendizagem. E quando a Cecília trouxe também a questão pessoal, né, o modelo teórico fala de uma pessoa. E o Rolando Toro tinha uma frase que ele repetia muitas vezes, um mundo melhor se faz a partir de pessoas melhores. E que seria, então, outro dia uma aluna me perguntou, o que ele dizia, o que era isso, pessoas melhores? Eu acho que são pessoas capazes de fazer uma introspecção honesta, se perceber, entender as suas emoções, os seus pensamentos e viver em coerência. E como o princípio que nos conduz é o princípio biocêntrico, vem essa pergunta básica, né? Isso está favorecendo a vida? Está oportunizando melhores oportunidades para todos? Que já entra a associação do coletivo? Que essa
eu vou usar a palavra perseguição. Isso que o César perseguiu, buscou com força, com determinação, com coragem. Vamos nos associar, vamos trabalhar juntos. Apesar das nossas diferenças de compreensão do mundo, tem um princípio básico por trás disso, que é o princípio biocêntrico. Então, esse convite é permanente em todas as esferas dos relacionamentos, né? Então, eu agora, quase meio século depois de conhecer a biodança, eu continuo com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. Porém, mais velha e mais amadurecida, menos impulsiva. O que eu também considero uma boa coisa para mim, porque tenho mais paciência de ouvir, de escutar, de ponderar. Então, no início, eu fui muito mais impulsiva que sou hoje, mas não menos lúcida, consciente e atuante. Eu fui amadurecendo e contribuindo. Então, eu quero exemplificar com algumas ações. Cada vez, nós todos que participamos do movimento biodança, há décadas, e nem precisa de ser há décadas, porque o movimento tem faces que permanecem. Então, a cada vez que eu recebia as cartas de desconforto, de desagravo, de sofrimento, eu me pensava, o que eu posso contribuir? Então, eu fui desenvolvendo um trabalho que tem um tema poético, da criança ferida à criança divina. Como a nossa autoimagem está sendo milindrada por o que ouvimos falar a nosso respeito, ou não, porque algumas pessoas falam mal umas das outras. Porém, estão falando, e algumas esquecem as outras. Eu acho que a indiferença é o contrário do amor. Então, que a gente tenha essa coragem, e que eu vejo isso acontecendo ao longo desse fio, né? De olhar nos olhos e dizer, isso não é bom para mim. E nem é bom para você, uma vez que causa sofrimento. Então vamos encontrar em nós todos os princípios do encontro, que o Rolando deixou com muita clareza, e colocá-los na prática. Então eu vou observando a biodança nesses anos todos, e me serviu muito. E eu penso que tenha colaborado com ações efetivas, como esse trabalho da criança ferida, que o tema teórico dele é restauração da autoimagem e autoestima. Porque eu nasci nas Minas Gerais, e aqui a gente restaura os santos das igrejas católicas. Eles são de ouro, eles são históricos, eles são preciosos. Assim como todas as pessoas que nós encontramos pela vida. Elas são preciosas. Porém, elas às vezes têm feridas difíceis de sanar. Bom, e aí acompanhando todo esse processo, eu fui entrando também numa dimensão de olhar os potenciais, como é a nossa prática, quais os potenciais que podemos desenvolver ainda mais. Da transcendência, como a Ana Luísa trouxe na pessoa da Mirta. Da vitalidade, porque sem vitalidade não vamos a lugar nenhum. E a Silvia aí, que outro dia diz assim, a gente pensa que continente é só dar colo, mas tem que ter também vitalidade para colocar limite. Limite com amorosidade, com assertividade. Então, gente, o que me traz aqui hoje para refletir sobre a nossa história é os avanços que fomos fazendo e também recuperar aqueles momentos que nós ficamos parados no tempo. Por nossas dores, por nossas feridas. E eu tenho a felicidade de nunca ter saído do movimento. Não é que eu não passei aperto, não. Eu passei muito aperto também. Às vezes difamação, às vezes louvação, às vezes renovação. 44 anos é muito tempo. É mais que comer um saco de sal junto, né? Então nós estamos aí, caminhando. E aí entra um tema importante agora, quando eu fui sistematizando, junto com a Ana Alberti,
o Francisco Rivera, o Jorge Acácio, o Tancredo Lobo, que foram as primeiras pessoas que tiveram lado a lado quando eu iniciei, em 2012, a organização da biodança clínica. Nós precisamos olhar os sintomas. O Rolando falava das doenças da civilização. E tem gente que tem medo da biodança clínica trabalhar só a doença. Eu quero informar, né, nesse momento, que a civilização está adoecida. Nós precisamos considerar os sintomas. E a atenção à saúde, a Organização Mundial de Saúde está falando toda hora o que nós podemos fazer. Então, Ana Luísa, quando faltar 5 minutos, você me avisa, porque eu esqueci de ligar o meu cronômetro aqui, tá? Sim, te aviso, querida, te aviso. Porque aí vou concluindo. Então, foi muito bom, muito gostoso ir ouvindo os temas, a construção do movimento, a presença do Rolando, a presença da Cecília fortíssima na nossa vida. E como eu peguei o eixo também do amor, quando esse casamento foi rompido, nós todos entramos em luto, né? Sofremos muito, porque a gente fez tudo junto. Maria Lúcia, as pessoas estão pedindo para tu falares mais devagar, Sim. mais despacito. Despacio. Então, caminhamos juntos. E o rompimento desse casamento do Rolando e da Cecília, ficamos, embora todos fôssemos adultos, como crianças perdidas e sofrendo essa separação. E fomos reabilitando, mas as dores passaram mais rápidos para uns, mais lentos para outros, e assim vivemos. Na metodologia, fui sistematizando a biodança clínica e hoje eu estou pautando em 9 fatores interativos de saúde. Aqui na biodança original, nós vamos ver os potenciais de saúde, mas sempre o Rolando Toro também trouxe instrumentos de avaliação, instrumentos de acompanhamento, criou o projeto Minotauro, da qual eu sou especialista, e ofereci à comunidade de biodança a descrição dos desafios, porque, como já disse várias vezes a Ruth aí no tempo passado, a nossa tradição foi oral durante muitos anos. E quando eu me via dando formação em Minotauro, precisando de fazer um ditado, né, como na escola primária, de 105 desafios, falei, isso é impossível, eu vou escrever isso. E em 40 dias escrevi o livro. E depois fiquei 1 ano e meio ajeitando as palavras. E hoje, na biodança clínica, dou muita importância à palavra. Então, nós temos um módulo que é integração pela palavra, que é uma ampliação do relato de vivência. É quase uma reeducação da fala, porque as palavras também ferem muito as pessoas. E aí eu ia falando dos fatores interativos, que são 9, eu vou citar, porque eu penso que eles podem também ampliar a visão aqui sobre a saúde, né? Então, por que eles são interativos? Porque eles interagem, eles conversam, eles organizam a visão da saúde. Então, o primeiro foco é o relacionamento humano. Nós somos uma abordagem de base afetiva. É para mim insuportável ver pessoas virando as costas e indo embora porque ficaram feridas. Então, hoje eu me espelho muito em vários autores que trabalham o conflito, e especialmente no Marshall Rosenberg neste momento, porque ele me dá muito instrumento para trazer e atualizar a linguagem naquilo que eu continuo fazendo, que é a biodança. Então, o relacionamento como foco de saúde, felicidade e bem-estar. Parêntese. Ou o contrário. Quando não podemos olhar uns para os outros e reconhecer
a diversidade no meio da biodança também. Então, afeto é dizer cuidadosamente, afetivamente, o que eu sinto. Eu estou sentindo. Apesar do estímulo ter vindo de outro lugar, a sensação é minha. Eu sou responsável por isso. Então, olhar os valores. Quais são os valores? O princípio biocêntrico é o máximo, a vida é o máximo valor, mas precisa, no meu ponto de vista, ser olhado também outros valores que completam ou que ramificam o princípio biocêntrico. Depois, as redes de apoio. Quando alguém está doente, nós contamos com os nossos amigos pessoais. Voltando então a essa ideia do César da comunidade biocêntrica e da Ruth também, que rede de apoio nós temos aqui nesse movimento de base efetiva? Volto a repetir. Um outro fator é a transcendência, o outro fator é o lazer, um outro fator é a alimentação, e um fator importantíssimo é o sustento, de onde vem o nosso dinheiro, nosso recurso, tudo isso como fatores imprescindíveis para a nossa saúde integral. E a espiritualidade, que é uma palavrinha que se usa raramente na biodança, não faz parte do nosso vocabulário e que está inserida na Organização Mundial de Saúde. E se eu trabalho a clínica como prevenção, como promoção, eu posso também incluir novos conceitos. Então, basicamente, estamos falando aí nesse caminho. Você pode me dizer meu tempo para ver se eu vou concluindo ou se falo mais um pouco? 5 minutos, Maria Lúcia. Queres concluir? Sim, 5 minutos é uma eternidade. Dá tempo de um bebê nascer. Né? Maria Lúcia, desculpa. Você falou um outro autor diferente a Rolando Toro quando você estava explicando sobre o conflito. Poderia, por favor, repetir? Sim, eu posso escrever no chat também. É a comunicação compassiva. Essa palavra compaixão, que faz parte do conjunto de virtudes, né? Que a gente utiliza para desenvolver essa nossa capacidade humana, porque nos tornamos humanos pelas nossas ações, não é? Nascemos seres biológicos, com todos os potenciais. Mas é na interação. Eu sempre me lembro dos meninos lobos. Os meninos lobos não se tornaram pessoas, eles se tornaram lobos. E o que nós estamos aprendendo para nos tornar pessoas melhores no nosso meio? Dançando a vida, dançando na vida, dançando com os acontecimentos da vida, pautados por um princípio que é reconhecimento do valor seu e do outro, o reconhecimento de todos os seres vivos, a valorização, enfim, da vida, né? Então, gente, eu pego o fio histórico, mas vou com ele para caminhar pelo labirinto. Caminhar pelo labirinto não significa sair do labirinto. O labirinto é um símbolo da nossa caminhada existencial. Então, eu fui juntando tudo que eu aprendi na biodança, os animais, os elementos. Eu não preciso estar com isso mais em caixinhas. E a clínica tem muito do Minotauro e da biodança. Porque os sintomas já estão aí, né? Então, é isso que eu quero trazer hoje, né? Que ampliar essa reflexão sobre como o passado nos sustenta e como é importante que a gente possa avaliar os passos que já demos, valorizando-os e não parar, né? Eu quero estar na biodança, com a biodança, atuando e contribuindo até os fins dos meus dias. Então, agradeço a escuta e vou mandar esse texto, vou ver se eu... já ele vai estar gravado e a gente pode traduzir para o espanhol também para facilitar essa compreensão. Muito obrigada pela escuta, pela presença. Parabéns para todos. Graças, Maria Lúcia. Que bom te escutar. E graças pela tua entrega.
na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos